paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podermos celebrar a palavra de Deus e ver exemplos de vidas de pessoas que se colocaram à disposição de Deus para, com aquilo que faziam, servir, celebrar ao Senhor. Quando você me ver assim fungando aqui, a rinite está atacando aqui. Então é por causa disso, perdoe aí. Quero celebrar com você hoje Gênesis 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrão, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então Abraão se levantou e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou-lhes com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me falar-me por mim a Efrão, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo valor devido em posse de sepulcro no meio de vós. Eu continuei lendo só para ter uma conclusão um pouco mais alongada. Porque o que eu quero falar com você hoje e compartilhar com você é que quem teme a Deus, quem celebra o Senhor na sua vida, durante o seu tempo de vida, também chega a um fim a sua existência humana. E Abraão se deparou com a morte da pessoa que, desde o seu casamento, estavam juntos, percorreram e andaram por tantas terras juntos, conquistaram, lutaram, choraram, se alegraram, foram surpreendidos por projetos, por planos de Deus, e chegou o momento de, como a Bíblia diz, até que a morte os separe. E a morte então separa um do outro. E a Bíblia diz aqui que após a morte de Sara, a Bíblia diz no versículo 2 que eu li, que veio Abraão lamentar a Sara e chorar. Lamentar e chorar por ela. E depois ele se levantou de diante do corpo morto de Sara e foi fazer o que precisava fazer. Foi agir em relação às coisas que precisava agir. E essa história mostra que, posteriormente, após o Abraão ver o casamento do seu filho, ele então vai, como viúvo, vai casar-se de novo, vai se comprometer com uma outra esposa após o seu momento de viuvez. Mas o que a Bíblia diz é que esse homem de Deus, que as pessoas que se relacionam com ele, que estão próximo a ele, o qualificam desta maneira: príncipe de Deus és no nosso meio. Apesar desta alta relevância que era Abraão para sua própria casa, para o seu próprio povo, mas também para com as pessoas com que ele se avizinhava, bem-vindo à realidade, a morte chegou, bateu a porta da sua casa. E o que ele fez? Se desesperou? O que ele fez? Se amargurou? Não, a Bíblia diz que ele lamentou a morte da sua esposa e que ele chorou a perda da sua esposa. Então é um processo. Ele lamentou, ele chorou, mas a Bíblia diz que ele se levantou. E eu quero conversar isso com você hoje, compartilhando com você, porque parece que alguns de nós
ainda fica com esse pensamento. Eu fico até com receio de adjetivar para você não pensar que eu estou sendo irônico e nem debochando da sua perda, mas se é um ciclo normal, a gente entende, lamento, choro, mas é lamento, choro e se levantar, se erguer. Tem gente que o pai morreu há 1 ano, 5 anos, continua no lamento, no choro, e incrível e ruim, ficam perguntando por que Deus fez isso comigo. Não dá para compreender, não dá para entender. O lamentar, o chorar é normal e natural, como é também o se levantar e tocar a vida. Isso não quer dizer que eu vá me esquecer, que eu vá perder a memória daquela pessoa. Quem não perdeu gente querida na família? Mas isso não quer dizer que nós vamos nos enterrar junto com a pessoa. O seu pai, a sua mãe, perdeu os pais e os avós também. Já pensou se desistissem da vida, você não estaria aí. Simplesmente você não teria nascido. Enfim. Mas não é que é só dizer naturalmente, sem sensibilidade, vida que segue. Não. O lamentar, o chorar está aqui. Um homem de Deus como Abraão, que creu em Deus e viveu o relacionamento com Deus, ele e sua esposa, como viveu. Mas a Sara também era uma crente em Deus, se relacionava com Deus, cria em Deus, era crédula, mas morreu porque chegou o seu tempo. É claro que quando se trata de uma pessoa mais nova, dependendo da forma como vai, aquilo choca a gente, mas até nisso, até nesses momentos, mesmo que a gente não compreenda, não entenda e até pense, tinha tanto para viver ainda, sim, mas olha as questões, as circunstâncias, o que adianta ficar lamentando a vida toda e ficar preso, atado àquela circunstância, àquela situação. Não é que eu esteja querendo trazer uma palavra de conscientização, nem uma meditação não é nem o caso, mas é o caso da gente pensar que isso sucede a todas as pessoas. E eu volto a dizer, não é o caso de ser insensível, deixa para lá. Não, é o caso da gente lembrar, ter a lembrança da pessoa honrada, feliz, alegre por ter vivido com aquela pessoa, triste por ter partido, mas esse luto tem que ser rompido, tem que ser completado para que se vá à frente. Porque senão toda conversa, todo assunto vai voltar àquilo e está amarrado ali. Em nome de Jesus, seja liberto. Aceite o consolo do Espírito. A palavra diz em 1 Tessalonicenses, consolai-vos com estas palavras. Então, a gente precisa encontrar diante de Deus consolo para isso. Se Abraão viveu isso, se ele sepultou sua esposa e a honrou, enfim, durante a sua vida, enquanto ela estava viva, e agora já que ela partiu, então ele contraiu um novo casamento, teve vários outros filhos. Eu não estou dizendo que uma pessoa que ficou viúva deve se casar de novo, ou tem que se casar de novo, não estou falando sobre isso. Nem dando palpite, cada um é cada um, como diz o filósofo. Cada um com a sua natureza, cada um com a sua consistência. Mas, em nome de Jesus, lamente de uma vez, chore de uma vez, mas se levante de uma vez, se erga, vá em frente. Você está vivo. Em nome de Jesus Cristo, nós temos toda a nossa existência para honrar a Deus, e se a nossa existência ainda vai se alongar por muito tempo ou não, como saber? Eu já estou em agosto, 59 anos. O tempo passa, o tempo voa, nem poupança Bamerindos tem para ficar numa boa. Enfim, vamos em frente, porque segundo a palavra não será aqui o nosso descanso. A palavra bíblica é levantai e andai. Por que não será aqui o vosso descanso? Meu intuito com essa meditação de hoje
não foi afrontá-lo, nem confrontá-lo. Ao contrário, só meditar que nós temos que viver condignamente em todas as etapas da nossa vida. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.